Até uma criança de nível pré-escolar sabe que o Sol aquece o planeta, mas o que ela não sabe é como o processo acontece e quais as consequências. Mas não se preocupe, pois hoje irei explicar tudinho sobre como funciona o aquecimento global utilizando a matemática. Os raios solares chegam na Terra através do espaço na velocidade da luz, o que chamaremos de V1 para simplificar a equação, mas fique em mente que essa não é a nomenclatura correta. Mas ele não fica completamente contido dentro do planeta. Um percentual da energia dele volta para o espaço, o que chamaremos de V2, e outro fica no planeta pois interage com os diversos gases presentes em nossa atmosfera. Atualmente, aproximadamente 39% fica retido e 61% volta para o espaço. Vamos assumir que o efeito estufa não acontece. A Terra teria a temperatura média de aproximadamente 255 Kelvin ou menos 18 graus, o que chamaremos de temperatura inicial. Iremos fazer os cálculos em Kelvin, mas para converter para Celsius apenas precisamos subtrair 273. Logo, o efeito estufa pode ser melhor compreendido considerando o seguinte modelo aproximado, onde as temperaturas média e inicial são elevadas à quarta potência para o cálculo ficar correto. O modelo matemático aproximado proposto é o seguinte: velocidade de saída vezes a porcentagem de energia que volta para o espaço vezes a temperatura média na quarta potência igual a velocidade de entrada vezes a temperatura inicial na quarta potência. Vejamos a temperatura média atual, considerando que a velocidade de saída e chegada sempre serão as mesmas e a temperatura inicial sempre será 255 Kelvin. Logo, a temperatura média será igual à temperatura inicial dividido pelo percentual da energia transmitida para o espaço dentro da raiz quarta. Vejamos o exemplo. Atualmente, 61% da energia volta para o espaço, logo a temperatura média seria 255 Kelvin divididos pela raiz quarta de 61%, o que seria 288,1 Kelvin ou 15,1 graus Celsius. Os cientistas informam que a temperatura média da Terra nas próximas décadas aumentará aproximadamente em 2 graus Celsius. Isso quer dizer que se a concentração de carbono na atmosfera aumentar, o percentual da energia voltando para o espaço iria diminuir, o que significa que a temperatura média da Terra iria aumentar. Calma, pausa tudo, pausa tudo. Teve bastante número, fórmula e variável na tela, e isso pode confundir uma galerinha. E uma dessas variáveis é a temperatura, que vocês viram que elas sempre estão na quarta potência, né? Então, vamos refrescar um pouco a memória e lembrar como a exponenciação funciona? Então, basicamente, expoentes funcionam assim. A base, no caso o número maior, deve ser multiplicado por ela mesma pela quantidade do expoente. O número menor. Por exemplo, 1 na quarta potência seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Ou seja, 1 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. E 7 ao cubo, sendo 7 vezes 7 vezes 7. Voltando. Vejamos, se a temperatura realmente aumentar em 2 graus Celsius, qual será o percentual de energia transmitida para o espaço? Vamos calcular através do modelo já apresentado. Porcentagem igual à temperatura inicial na quarta potência dividida pela temperatura média na quarta potência. Entretanto, porcentagem igual a 0,59. Isso significa que se 59% da energia solar voltasse para o espaço, a temperatura iria aumentar em 2 graus Celsius. Iremos agora fazer um exemplo mais extremo. Vamos assumir que a concentração do carbono aumentou demais e a temperatura média aumentou em 10 graus Celsius. Utilizando nossa fórmula, porcentagem igual a 255 na quarta potência dividido por 298,1 na quarta potência, igual a 0,53 ou 53%. Ou seja, atualmente 61% da energia volta para o espaço, mas se a temperatura aumentasse em 10 graus Celsius, apenas 53% da energia voltaria. Agora você entende a matemática por trás de como o aquecimento global é medido. Mas por que isso é importante, você me pergunta? A temperatura está aumentando, mas por que isso importa? Simples. O aumento descontrolado da temperatura causa o derretimento das calotas polares, que causa o nível do mar a subir, que causa inundações e que fazem as ilhas e lugares costeiros serem engolidos pelo mar, que acaba colocando pessoas em perigo e muito mais desequilíbrio. Pessoas morrem por causa da irresponsabilidade do setor industrial atual. E para resolver isso é simples: colocar menos carbono na atmosfera. E como fazer isso? Para a pessoa comum, reciclar seu lixo, economizar energia elétrica, rever seu uso de transporte individual, entre outros. Se todos fizerem isso, já iria ajudar bastante. E para empresas, investir em e utilizar fontes de energias limpas, filtrar chaminés de fábricas, descartar resíduos corretamente, replantar depois de cortar uma árvore, etc. Se toda empresa também pensasse no meio ambiente, o aquecimento global com certeza iria chegar mais perto da taxa normal. A lição de moral aqui é:
Tenha empatia com o próximo. É provado cientificamente e matematicamente que nós estamos matando o planeta e, consequentemente, matando a nós mesmos.